1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não era uma coisa criticada, não era criticado, alvo de crítica, alguém desejar um cargo de obreiro na igreja. Não era criticado, não era, pelo contrário, se alguém desejava ser um obreiro, Paulo diz que isso é louvado seja, por essa atitude. Então ele diz, se alguém deseja o episcopado, está desejando uma obra tremenda, excelente, gloriosa, maravilhosa. Só que a palavra episcopado no grego original, ela significa literalmente supervisor. E também em outro momento ela significa também, que ele vai falar também sobre o bispo, que também significa o episcopos no grego, que seria o presbítero, né? o pastor da igreja local. Mas a palavra episcopado, nesse momento aqui, ela se refere ao supervisor da igreja, não apenas um pastor local, como, por exemplo, o presbítero Clésio, que é o pastor local, lá da congregação de Pajuçara, mas aqui já seria um tipo de supervisor, alguém que supervisionaria várias congregações. Então Paulo está dizendo que esse cargo é um cargo excelente, que a pessoa que deseja essa obra, está desejando uma obra maravilhosa. E Paulo estava orientando isso a Timóteo: Timóteo, surgir alguém aí no meio, desejoso de ser um bispo, desejoso de ser um presbítero, um ancião, um pastor, porque presbítero, ancião e pastor é a mesma função, é dirigente da igreja local, de uma igreja. Então, se surgir alguém aí desejoso dessa obra, Timóteo, isso é bom demais, isso é maravilhoso. Deus está operando, Deus está levantando homens para poder fazer essa obra. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, nós temos orado para Deus qualificar, preparar homens para essa obra. Então, se surgir alguém aí com desejo desse trabalho, porque é um trabalho árduo, embora é um trabalho maravilhoso se fazer, mas é um trabalho que vai exigir tempo, vai exigir renúncia, vai exigir dedicação, vai trazer problemas, dor de cabeça, que ele vai ter que ter muitas lutas. Então, se surgir alguém com desejo desse chamado, é bênção, porque já é Deus que está operando. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, se no nosso meio vai surgindo pessoas, com o desejo de exercer o presbitério, o pastoreio, o episcopado, supervisor de igreja em um determinado estado, uma determinada região, ou presbítero mesmo, pastor da igreja local, isso já é um despertar de Deus na congregação, porque há necessidade na igreja, há necessidade na congregação desse trabalho. Paulo deixa muito claro isso, não é diferente aqui no nosso ministério, não é diferente na igreja da atualidade, não é diferente aqui no nosso meio, que há essa necessidade também de surgir pessoas. Nós temos orado para Deus fazer isso, e que no que as pessoas vão se manifestando o desejo, e a gente vai manifestando o desejo, a gente vai observando, então a gente já começa a ver ali de longe, que Deus já está ali operando, levantando gente. Então, irmão, se você tem sentido no seu coração o desejo, o chamado, Paulo está dizendo que você não deve reprimir isso, pelo contrário, você deve manifestar isso para o pastor, porque isso está desejando uma obra excelente. Ele está desejando uma obra excelente, e isso é maravilhoso, e isso é muito bom, amém? Então não é errado desejar isso, não é errado desejar ser um bispo, um pastor. Nós só não vemos cargos de apóstolos na igreja, não existe esse ministério apostólico. Ele ficou lá, apóstolos de Cristo ficou lá entre os 12, que foram os homens que viram Jesus enfiado pelo próprio Jesus. Aí veio os cargos eclesiásticos, eles foram se resumindo em outros cargos, mas apóstolo não. Então, se você deseja esse chamado, querido, você deve se alegrar, porque já é Deus que está colocando dentro do seu coração. Pastor, mas eu não me sinto qualificado, eu não me sinto capacitado. Tudo bem, mas se já tem o desejo, já é o chamado, então Deus vai lhe qualificar e Deus vai lhe preparar para isso, em nome do Senhor Jesus. Depois ele diz no verso 2: porque convém que o bispo, agora ele vai dar aqui, preste bem atenção, ele vai começar aqui, amado, perdão, eu passei aqui na frente dos bois.
Agora Paulo vai começar, diz que é bom desejar esse cargo, é bom desejar esse chamado, essa obra, mas agora ele vai dar as qualificações. Ó, Timóteo, vai surgir alguém com desejo de ser presbítero, bispo, amém, isso é muito bom, isso é glorioso, mas agora eu vou te dar, Timóteo, as qualificações que eles devem ter, porque também não é qualquer um que quis chegar querendo ser. Timóteo, você não pode consagrar qualquer um, não imponha precipitadamente as suas mãos sobre ninguém. Eu vou lhe dar agora as qualificações do obreiro, para você ver nessa pessoa se ele tem essas qualificações, se ele tem esse chamado, para você poder consagrar ele, amém? Então é aqui que nós vamos entrar agora. Ele vai falar no verso 2, sobre as qualificações do obreiro, o que é que um obreiro precisa ter, para exercer o episcopado, ou bispado, que seria o cargo de pastor, tá? Ou de presbítero, ou de bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, irmão, só um instante, por favor, nós estamos fazendo um estudo, quem está entendendo isso, que é um estudo, amém? Então, olha, eu vou lendo, vou explicando, quando eu começar a explicar, por favor, você olhe para mim, para a gente poder se situar no que nós estamos estudando, tudo bem? Amém. Então ele diz aqui o que? A primeira coisa que um bispo precisa ter, um pastor, o bispo, o presbítero da igreja local, ou o supervisor da igreja. Depois nós vamos passar para os obreiros e os diáconos, mas primeiro o pastor, o bispo, o presbítero, ele começa. Então ele precisa ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa de uma conduta, de um comportamento, de um testemunho que não merece repreensão. Uma pessoa que tem uma vida realmente íntegra no meio da sociedade. Esse para ser um bispo, um presbítero, ou um pastor, um supervisor de igreja. Segundo, ele diz, marido de quantas mulheres? Marido de uma só mulher, de uma mulher. Agora, meu irmão aqui vê uma confusão tão grande nesse versículo, porque alguns entendem o seguinte: não, mas ele pode ter casado 10 vezes, o que importa é que ele esteja só com a mulher naquela hora. Aí quer dizer que então na igreja podia ter irmão com 3 mulheres, é isso? Só o pastor que não podia ter, os outros irmãos podem ter. Vamos dizer que o irmão Antônio tem 3 mulheres, não, ele não pode ser pastor. O irmão Estênio só tem uma, pronto, ele pode. Quer dizer que seria assim o caso? Não. Quando ele diz aqui, amado, que deve ser marido de uma só mulher, ele está se referindo, amado, primeiro, a fidelidade que o homem deve ter à sua esposa. O homem chamado, escolhido para ser pastor, bispo, presbítero, ancião, supervisor da igreja, pastor da igreja, ele deve ser fiel à sua esposa, e ele deve ter apenas um casamento, apenas um casamento, não 2 casamentos, não 3 casamentos, mas apenas um casamento, porque alguns próprios teólogos dizem o seguinte, que ele pode vir do segundo ou do terceiro ou de mais casamentos, desde que blá 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 blá, aí eles vão lá e distorcem alguns textos da Bíblia, mas o texto está muito claro dizendo que o homem, para ser um bispo, um supervisor, presbítero, um pastor, ele deve ser marido de uma só mulher, ou seja, ele não deve estar em um segundo matrimônio, em um segundo casamento. Pastor, e o que é que significa um segundo casamento? Amado, entende uma coisa, você pode ter sido casado 10 vezes, mas se todas as 10 vezes que você casou foi com mulher que já vinha de um casamento, você não estava casado com aquela mulher, você estava em adultério. Entendeu? Não, preste atenção, abra a mente para entender, irmão. É simples o que eu estou falando. Vamos supor que você veio de 5 casamentos, mas todos os 5 casamentos que você veio, as 5 mulheres que você casou com ela, se juntou com ela, ela já tinha sido casada com outra pessoa, ela já tinha tido marido. Então você estava, não um casamento legítimo, você estava em adultério com aquela pessoa. Aí agora você está no 6º casamento, mas todos os outros casamentos que você teve, foi com mulher casada. Então você estava em adultério. Agora você está no 6º, mas agora é o seguinte, você casou com uma mulher solteira, que nunca teve marido, ou se teve marido, também tinha sido casado.
Agora ela estava solteira, por quê? Porque ela era solteira, o cara era casado. Então agora o seu casamento com essa mulher é um casamento legítimo. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque você é solteiro e agora está casado com a mulher solteira. Agora sim é um casamento legítimo. Casamento de uma só mulher. Casado com uma só mulher. Entendeu? Então é isso. Então ele diz, para ser um pastor, para ser um bispo, um supervisor, um presbítero, é preciso ter sido marido de uma só esposa, de uma só mulher. E por que isso, pastor Jadel? Porque, amado, ele vai ser uma referência no púlpito. Eu acho que vocês sabem disso. Normalmente as pessoas têm a tendência de fazer o que o pastor faz. Se o pastor andar de bermuda, os irmãos vão andar também. Se o pastor, enfim, aí o pastor ele é um tipo de espelho para a igreja. De acordo com a vida do pastor, com a conduta do pastor, os discípulos, os irmãos, eles se agarram a praticar algo, justificando que o pastor também faz. Então o pastor ele é um exemplo, ele é um espelho. Então por isso o pastor ele deve ser marido de uma só mulher, para que ele possa dar o exemplo para a igreja, não abrir brecha para quê? Alguém vem dizer, não, eu brinquei com a mulher, não estou bem lá em casa, o cara já está de olho nas mulherzinhas do mundo aí, as mulherzinhas malhadas por aí, com as pernas de fora, né? Não, eu vou deixar minha esposa, o pastor casou 2 vezes, eu vou casar também. Então, se o pastor não tiver esse testemunho de ter casado uma só vez, então ele vai passar um mau testemunho para a igreja, e vai acabar induzindo as pessoas, mesmo sem ele querer, mas com a vida dele, ele vai induzir as pessoas a ir para um segundo ou um terceiro casamento, e isso não vai ser bom. Por isso Paulo já começa a tampar essa brecha, dizendo que para ser um bispo, um supervisor, um pastor, ele tem que ter uma só mulher, tem que ter uma só mulher, marido de uma só mulher, não deve ter tido outros casamentos. O que é que caracterizaria ter 2 mulheres? Porque diz, marido de uma só mulher. O que caracterizaria ele ter um segundo casamento? É se quando ele foi solteiro, ele casou com a mulher solteira também. Esse é o casamento dele. Aí depois ele divorciou, separou. Aí agora ele está casado com outra. Então ele já está com a segunda mulher. Está com a segunda mulher. Então aí ele de fato não está apto para receber esse cargo. Para receber esse cargo, ou ele teria que ficar sem mulher, como Paulo ficou, provavelmente abandonado pela esposa por conta de ter se convertido a Cristo, que foi muito normal naquela época da perseguição, porque havia uma perseguição tanto religiosa da parte do judaísmo, como uma religião política da parte dos romanos. Então, ou ele ficaria solteiro para poder exercer esse cargo, ou então ele voltaria para a sua primeira esposa. Amém? Os irmãos entenderam? Para poder ele ser marido de uma só mulher, ou então, como Paulo, como Timóteo, que não era casado, que era pastor, né? Ele poderia ficar solteiro também, que inclusive até um conselho de Paulo que seria melhor. Enfim, então o obreiro, qualificação para ser um bispo, um pastor, um supervisor de igreja, um presbítero, dirigente da igreja, ele precisa ser marido de uma só mulher. Outra coisa, ele precisa ser o que também? Vigilante e sóbrio, 2 coisas aí, né? Temos que falar as 2 juntos, porque para ser vigilante, tem que ser sóbrio. Não tem como o camarada ser vigilante sem ter sobriedade espiritual. Sobriedade, irmão, lembra de alguém que está em abstinência de álcool, né? O camarada que está alcoolizado, ele não está sóbrio, ele perdeu o sentido, a noção das coisas. Mas se ele se absteve do álcool, então ele está, rapaz, hoje você está sóbrio, né? Que o pessoal usa essa linguagem para as pessoas embriagadas, drogadas. Você está só porque você não ingeriu álcool, você está com o seu sentido perfeito, você está sabendo de fato o que está acontecendo no mundo, você está sabendo o que está acontecendo à sua volta. Mas a pessoa que não está sóbria, ele não está percebendo o que está acontecendo na volta dele. Então o pastor, o dirigente da igreja, o supervisor da igreja, que no caso eu já sou um supervisor de igreja, já supervisiono 3 igrejas, essa aqui, a da Pajuçara e a de Madalena, se Deus quiser outras mais que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Então para ser um supervisor, um pastor, um presbítero, um dirigente de igreja local ou um supervisor, ele precisa ser uma pessoa vigilante, sóbrio. Ele não pode estar embriagado com o mundo, ele não pode estar envolvido com o mundo, ele tem que procurar ter uma vida sóbria, atenta espiritualmente
humanamente o que está acontecendo em sua volta. Ele tem que estar vigilante, tem que estar sóbrio. Não está embriagado com as coisas do mundo, com os vícios, com os entretenimentos. Não que ele não possa se entreter com a sua família, mas que não pode ser um vício. Todo mundo tem um direito do entretenimento, sentar com a família, ir conversar um pouco, fazer alguma coisa, ir para algum lugar. Isso é um direito que nós temos com a nossa família. Agora, tem que ser sóbrio, tem que estar em sobriedade e em vigilância. Para ser um pastor tem que ser uma pessoa que é uma pessoa de vigilância. E vigilância também lembra de oração. Então o texto está dizendo que para vigiar, meu irmão, tem que estar atento, não só contaminar com o mundo, e tem que ser uma pessoa de oração. Não tem como ser um crente vigilante se não for uma pessoa de oração. Você só se torna uma pessoa vigilante e atento ao que está acontecendo em sua volta se você for uma pessoa de oração. Se você não for, você não é vigilante, você não pode estar vigilante. Outra coisa que ele diz, honesto. É uma qualificação de um pastor também. Timóteo, o homem que deseja ser um pastor precisa ser uma pessoa honesta. O que é ser uma pessoa honesta? Não é apenas comprar e pagar direito. Honesto, meu irmão, é aquele que não faz coisas com malícia. Por exemplo, uma coisa, Paulo diz que não devemos dever nada, coisa alguma a não ser o amor. A gente já tem que evitar realmente comprar fiado. Se por acaso houve essa necessidade, comprou, mas comprou na intenção sincera, honesta, de realizar o compromisso, e de repente, a coisa, sei lá, deu para trás, o camarada perdeu o emprego, sei lá, faltou dinheiro, o camarada não pôde pagar. Isso não significa que ele foi desonesto, significa que aconteceu um imprevisto, uma coisa que não pôde realizar. Todavia, ele tem que ter no seu coração o quê? O objetivo, o alvo, o propósito de cumprir com aquele compromisso. Deve ser uma prioridade na vida dele. Mas quando ele fala de honestidade, ele fala, irmão, sobre várias coisas. Por exemplo, eu vou vender esse celular. Está aqui um celular tal. Vou vender esse celular. Eu sei que ele está desmantelado, eu sei que ele está quebrado, eu sei que ele não presta. Mas eu fui lá, fiz uma gambiarra por ali e o bicho ficou mais ou menos. Aí eu vou e levo para vender. Rapaz, esse celular é novo, tá aí, ó, mexe aí, papapá. Cara, é mesmo, é novo. Eu não fui honesto, porque eu sabia que ele não estava bom. Então isso é desonestidade. Ou então eu vou no comércio comprar uma coisa fiado, mas já sabendo, vou comprar, mas não vou pagar. Isso também é desonestidade. Então ele diz que nós temos que, o pastor, o bispo, o supervisor, ele tem que ser uma pessoa honesta. Outra coisa, ele tem que ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É ter a alegria de receber, de acolher algum irmão, certo? Em alguma eventualidade, alguma necessidade. Ou a alegria de receber as pessoas na sua casa. O pastor deve ser hospitaleiro. O presbítero, o bispo, o ancião, o dirigente da igreja. Ele deve ser hospitaleiro, deve ter suas portas abertas para acolher as pessoas. Amém? Outra coisa, ele deve ser apto para ensinar. Deve ser uma pessoa preparada para ensinar. Preparado, uma pessoa que tem preparo para ensinar. Uma pessoa que estuda, que busca o conhecimento. Porque assim, a gente ora para Deus, a Bíblia diz, tem falta de conhecimento, peça a Deus. E Deus não dá conhecimento derramando lá alguma coisa na cabeça do camarada, não. Ele dá a capacidade da pessoa ler, estudar, e Deus dá a capacidade para ele aprender. Mas o conhecimento, Deus dá essa capacidade do homem aprender. Porque muitos leem, estudam, mas não aprendem, não é isso? Então Deus vai dar a capacidade de quê? Você vai se despertar para estudar, e no que você vai estudar, você vai aprender. E no que você vai aprender, você vai ensinar. Então, para ser um pastor, para ser um bispo, para ser um supervisor da igreja, um presbítero, é preciso ser uma pessoa apta para ensinar. Então,
É isso que o irmão deseja ser um pastor, isso aqui é para você, né? É para mim que já sou pastor, para o presbítero Clésio, pastor Zezinho, e para os outros que desejam também. Então você está vendo aqui as qualificações. Você quer ser um pastor, um bispo, um presbítero, um homem da palavra que vai dirigir a igreja, então, e você já tem no seu coração isso, então você está entendendo o que aqui? Que você precisa ter essas qualificações, você precisa buscar isso em Deus, em oração e dedicação no estudo. O que mais? Verso de número 3. Não pode ser uma pessoa dada ao vinho. Se não pode ser dada ao vinho, muito menos à cerveja e à cachaça, né? Porque essas coisas tiram a sobriedade do obreiro. Embora, irmão, entenda o seguinte: nós temos que ser maduro e entender o seguinte, que o vinho, ele era assim consumido pela igreja no tempo dos apóstolos. Não vá questionar, porque era. Os crentes daquela época bebiam vinho. E não era negócio de vinho sem fermento, não. Era vinho que embriagava. Era vinho que embriagava. Eu estou cansado de ouvir, mas nós não podemos, irmão, esconder a realidade. Os crentes da igreja primitiva eram pessoas que bebiam vinho que embriagava. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo reclama que na Santa Ceia, porque na Santa Ceia era feito um banquete. E é um banquete de confraternização. Aí ele separava aquele momento, no meio daquele banquete, para celebrar a Santa Ceia. Mas no meio daquele banquete, Paulo dizia, tem uns que levam vinho, levam comida, e acaba até se embriagando, bebendo ao ponto de se embriagar. E pergunta, você não tem casa para comer e para beber? Não, sei, porque você queria beber e comer, come e bebe em casa. Mas na igreja nós estamos lá para a ceia do Senhor. Então ele diz, não deve ser dado ao vinho. Não espancador, não pode não ser espancador, né? Porque algum talvez vai querer bater no irmão, vai querer bater na mulher, né? Tem testemunha de homem que no altar é santo demais, é falando língua, é rodando, a igreja pulando e o cara em casa, a pobre da mulher, é no açoite. Então não pode ser espancador, não pode ser uma pessoa agressiva. É isso que é espancador, quer dizer agressivo. Não pode ser espancador. Então, quer dizer, você tem que refrear aí, né, esse temperamento. O que mais que ele diz? Não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, cobiçoso de torpe ganância. Aquele camarada, uma coisa, irmão, é você, rapaz, sapato bonito, eu queria comprar um sapato desse para mim, né? Uma coisa é você ter um desejo dessa forma, dessa maneira. Outra coisa é você ser cobiçoso de torpe ganância. A palavra torpe significa algo nojento, algo imundo. Então, quer dizer, você vai ser cobiçoso de uma ganância imunda. Você quer aquilo de qualquer jeito, a qualquer custo. E olha, meu irmão, no altar das igrejas evangélicas do Brasil está cheio de homens cobiçosos de torpe ganância, extorquindo o povo com mentiras, e o povo enriquecendo o bolso dele, e ele vivendo aí uma vida regalada, né? E sem falar que está cheio de pastor aí já no segundo ou no terceiro casamento em adultério. E ele continua dizendo, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, mas deve ser o quê? Um homem moderado. Moderado quer dizer o quê? Uma pessoa equilibrada. Ou seja, ele pode olhar para alguma coisa e querer comprar aquilo ali, mas ele não pode ter a ganância, a cobiça torpe no seu coração. Ele é uma pessoa moderada, equilibrada. Pastor, ele deve ser uma pessoa equilibrada, certo? E não um consumista de carteirinha. O que mais? Não contencioso, quer dizer, não pode ser confuseiro. Porque tem muitas pessoas que são contenciosas, irmão. Pessoas que andam por aí caçando confusão. Ele não está falando aqui, irmão, entenda o seguinte, de você estar pregando a verdade e ser perseguido por ela. Ele está falando do cara ser contencioso, aquele cara confuseiro. Camarada que arma barraco, que briga, que toda hora está ali, irritado, se irrita, procurando confusão. Então, pastor, não é conveniente para um homem de Deus, um pastor, ter um caráter desse, de uma pessoa contenciosa, um cara confuseiro, que tudo enquanto faz confusão, ele não sabe engolir nada, ele não sabe relevar nada, não é relevante. Então, para ser um pastor, tem que aprender a ser relevante, aprender a considerar as coisas, aprender a suportar muita coisa, aguentar muita coisa, amém? Então, precisa disso. Então, o que mais que ele fala? Não contencioso e não avarento, não apegado aos bens materiais.
Já pensou um pastor avarento? Um irmão precisando ir no médico, um irmão acidentado precisando ir para o hospital. Não, meu carro não, Deus me livre, vai sujar meu carro de sangue, né? Então já pensou, não pode ser avarento, não pode ser avarento, apegado às coisas materiais, não. Tem que ser um homem de coração aberto, coração doado, para dar, para ajudar, para socorrer, para estender a mão a quem quer que precise, repartir com o que ele tem, com o irmão necessitado. Primeiro a repartir da igreja deve ser o pastor. Primeiro a fazer essas coisas, a tomar essa atitude deve ser o pastor. Então não pode ser avarento. E a gente sabe que está cheio de gente assim em cima do altar, totalmente desqualificado. Está cheio de gente, irmão, desqualificado. Chegaram lá de uma forma prematura, né? Ou talvez muitos não tinham nem um chamado. Estão desqualificados. Não pode ser avarento. Então, outra coisa que um pastor precisa ter é governar bem o quê? Verso 4. Sua própria casa. O pastor, o presbítero, o supervisor, ele deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Por quê? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O camarada não cuida nem da casa dele. Como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Não vai. Você não se preocupou nem como ia os filhos dele, a casa dele, muito menos ele vai cuidar da igreja. Então, um pastor, irmão, ele precisa ser o líder da sua casa. Ele precisa ser o cabeça do seu lar. Ele precisa governar bem a sua casa, orientar o que ele quer, o que ele não aceita, que contraria a palavra de Deus. E a esposa dele precisa ter sabedoria e compreender que o marido dela é um homem de Deus. Ela precisa entender que ele está fazendo aquilo e ela tem que aceitar e ela tem que se submeter, porque aquilo que ele está fazendo é porque é o melhor, tanto para a vida espiritual deles como para dar testemunho para a própria igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que o pastor deve dar testemunho para a comunidade cristã, primeiro dentro da sua própria casa, da sua própria família. E ele deve ter os seus filhos debaixo da sua obediência, debaixo da sua sujeição. Agora, amado, entenda uma coisa. Nós sabemos que filhos, eles crescem, eles amadurecem, e Deus dá o direito de eles viver a vida deles. Todo ser humano tem o direito de viver a sua vida. O filho está embaixo da tutela do pai até a sua maioridade. Da sua maioridade para diante, ele engrossou um cangote, ele tem a sua própria vida. Então, eu acredito, amado, que enquanto o texto se refere, enquanto o pai tiver o domínio sobre o filho, tiver o domínio, ele deve ensinar o seu filho, deve doutrinar o seu filho, corrigir o seu filho, conduzir o seu filho dentro da doutrina. Mas se o menino cresce e se desvia, se debanda, se desmantela e não quer compromisso com Deus, então, meu irmão, eu já não vejo mais culpa no pai. O pai tentou, pelejou, ensinou, doutrinou, corrigiu, e o filho não quis compromisso. Então o pai não tem mais nada a ver com aquilo, porque já vai ser entre aquela pessoa e Deus. Mas o importante é que pelo menos, enquanto eles estiverem embaixo do nosso teto, debaixo da nossa responsabilidade como pessoas de menor, embaixo do nosso teto, eles devam estar debaixo da nossa sujeição. É isso que Paulo diz, amém? Você que quer ser um presbítero, está vendo aí, Clécio? Você que é presbítero, tenha cuidado. Você que está querendo um menino aí, a Jordânia. E os outros que estão aí, né, querendo ser bispo, presbítero, pastor, ancião, né, que já tem filho, você já deve ter cuidado com isso. Como você criar os seus filhos debaixo da sujeição e da obediência. Amém? Porque isso vai ser testemunho. Porque se nossos filhos não tiverem testemunho, o que é que vai? Olha o filho do pastor. Olha lá o filho do pastor. Está vendo aí o filho do pastor? Aí todo mundo vai ficar falando. Aí todo mundo vai o quê? Vai ficar dando exemplo. Coisa errada, não, o filho do pastor faz também, o meu também pode fazer. Tinha um pastor lá no interior, que na hora do culto, os meninos começavam a correr, ele brigava. Ó, se me para sentar aí. Estava certo, lógico, é claro. Não é deixar mim correndo no meio do culto. Mas aí ele teve um nenenzinho com a esposa dele. E o nenenzinho dele cresceu, ficou um garotinho. E o garotinho, meu irmão dele, na hora do culto,
sabe, não ficava quieto, era igual os outros que ele repreendia. E diz aí, que o menino dele na hora do culto pintava e bordava e ele nada, não dizia nada. Aí o pessoal, cadê o pastor repreendia tantos meninos da igreja, né? Menino da igreja andando, que é que não repreende o dele agora? Aí quer dizer, acabou perdendo o quê? O moral. Já que o filho dele estava correndo, os outros podiam correr também. Está entendendo, irmão? Se eu deixar o meu filho, está aquele sentado na frente, se eu deixar o meu filho ficar aqui toda hora, correndo aqui na hora que eu estiver pregando, os outros filhos dos irmãos vão correr também, eu não posso dizer nada. Eu vou dizer com o filho dos outros e o meu vai correr? Se o meu já vai estar dando exemplo, está entendendo? Então nossa família, a família do pastor, a família do dirigente da igreja, ele já deve ser um modelo, um exemplo para a própria igreja. Amém, pessoal? E ele diz no verso 6, uma coisa muito importante, irmão, para quem vai ser um presbítero, um pastor: não pode ser um neófito. Pastor, o que é ser um neófito? É um novo convertido, alguém que conheceu a fé há pouco tempo. Você vê que Timóteo, eu disse, tinha se convertido com 13 anos. Agora Timóteo estava com 19 ou 21 anos, ou seja, já tinha 6 a 8 anos de convertido. Agora que ele estava dirigindo uma igreja, com 6 ou 8 anos de convertido. Um pastor amigo meu ligou para mim agora esses dias, dizendo que chegou um rapaz, um pastor agora lá para congregar na igreja dele. E esse pastor tem 8 meses de convertido. Nesses 8 meses de convertido, na igreja que ele veio, já consagra ele a obreiro, a presbítero e a pastor. O cara com 8 meses de crente já é pastor. Eu conheci outro camarada aqui que não estava com um ano na igreja, já botaram, o cara já botaram ele para ser um apóstolo, né? Então quer dizer, então o irmão está dizendo aqui que não pode ser um neófito, um novo convertido. E por que não pode ser um neófito, um novo convertido? Para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Que é isso? Porque, irmão, um pastor, ele vai ser um homem vestido de autoridade. Você observe as cartas de Paulo. O que é que Paulo diz? De acordo com a autoridade que Deus me deu, eu repreendo fulano, eu disciplino Beltrano, entreguei Emineu e Filejo a Satanás, para eles aprenderem a apacentar. Paulo escreve para Coríntios: eu espere até vocês com mansidão, e não de acordo com a autoridade que Deus me deu. Então o homem que vai estar na frente da obra, ele está investido de autoridade. Ele está investido de autoridade da parte de Deus para repreender, para exortar, para corrigir, para disciplinar. E um homem, para ser investido de autoridade, ele precisa ter uma certa maturidade e um equilíbrio espiritual, porque se ele não tiver, ele vai se ensoberbecer e cair no laço do diabo. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Ele não pode ser neófito, porque se ele for novo convertido, ele vai se ensoberbecer. Opa, eu sou um líder, eu sou o pastor da igreja. Olha, irmão, olha. E aí ele vai começar a fazer coisas que não deveria fazer, e aí ele vai acabar caindo e se desviando, e não vai ser bom para ele. Então, para ser um pastor, um presbítero, um bispo, um supervisor, ele precisa ter um determinado tempo já de experiência, né, na carreira do evangelho. Amém, pessoal? E claro, ter essas qualificações também. Verso de número 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão, aonde? De fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Amém. Então, pastor, olha o que é que Paulo está dizendo: que tanto a igreja como as pessoas lá fora podem julgar a qualificação do pastor. Nós não temos que, o pastor não tem que ser uma pessoa de bom testemunho, não é só dentro da igreja, na frente dos crentes, não. O pastor tem que ser uma pessoa de bom testemunho, inclusive também lá fora, lá no meio da sociedade, porque ele diz aqui que é importante que o bispo, o pastor, o presbítero, ele tenha um bom testemunho para com as pessoas que estão de fora. Então, amado, nós que somos pastores já, aqueles que desejam o episcopado, estão desejando uma obra tremenda, excelente, mas você precisa dar um bom testemunho para as pessoas também que estão de fora. A igreja, ela entre aspas, né, ela julga, a igreja e o mundo, ele julga se você é uma pessoa de bom testemunho ou não.
Porque, irmão, um crente de bom testemunho, ele é elogiado até pelos incrédulos. Eu já ouvi em algumas ocasiões alguém dizendo assim: rapaz, eu estava assim perto, né, ouvindo o pessoal conversando ali onde eu estava, e eu ouvindo a conversa. Rapaz, olha, os crentes, bababá, papá, agora tem uma mulher lá perto de casa, aquela é crente. O cara dizendo assim. O cara não era crente, não. Tem uma mulher lá em casa, agora aquela ali é crente. Pensa numa mulher crente, aquela ali é crente. Quer dizer, eu estava bom testemunho até para as pessoas que estão de fora. Agora, uma vez eu dirigi uma congregação no interior, aonde eu estava dirigindo essa congregação. Um dia eu encontrei uma senhora do bairro, lá perto da congregação. Cheguei: ô minha senhora, tudo bem? Ela me conhecia. Opa, tudo bem, irmão? Tudo bem. E aí, vamos para o culto hoje? Vamos lá visitar a gente lá? Olha, irmão, eu posso até ir visitar, mas para ser crente eu não quero ser crente, não. Porque para ser crente igual a irmã fulano, disse o nome da irmã. Porque para ser crente igual a irmã fulano de tal, Deus me livre, eu prefiro ficar aqui mesmo onde eu estou. Então, irmão, a gente vê ali o quê? Que tem crente de bom testemunho e tem crente de mau testemunho. Agora é claro, né? Se o caba diz que não quer ser crente igual a você, mas ele não encontrou nada em você para apontar, é só porque ele não vai com a sua cara, aí isso também não justifica, né? Para ele poder dizer que não quer ser crente igual a você, ele precisa apontar alguma coisa em você. Não é só dizer que não. Tem gente que não vai com a cara da gente, aí já fica, do nada já fica com raiva ali da gente, sem ver nem para quê. Então precisa ser uma pessoa de bom testemunho. Amém, pessoal? Agora nós vimos aqui o que? As qualificações do presbítero. Amados, se nós formos lá para Tito, vamos lá para Tito, capítulo 1. Não vou me apressar não, porque macunzá apressado, o milho fica cru, né, irmão? E o milho cru não é bom porque ele fica duro. Mas vamos ver mais aqui também o que é que Tito fala sobre o presbítero, o dirigente da igreja. Aí, irmão, infelizmente hoje não vai dar tempo de falar dos diáconos. Quando falar diácono, a diaconia no grego, chamaste ou diáconos, ele vai já incluir obreiro, porque a palavra no grego para diácono é tanto obreiro como diácono, os dois. Aí isso aqui vai ficar para a semana que vem, porque a gente tem que concluir aqui a parte do presbítero, né? Você concorda comigo? A gente não vai ficar inacabado aqui para a semana que vem misturar as coisas. Não, vamos terminar a parte do presbítero, do pastor, do bispo, depois a gente vai e passa para a parte dos obreiros e dos... Eu pensei que ia dar para fazer tudo, né? Mas Deus é quem sabe todas as coisas. Mas vamos ver, Tito capítulo 1, achou? Ele diz assim no verso 5, para Tito: por esta causa te deixei em Creta. Creta era uma cidade, onde havia uma comunidade cristã, uma igreja. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Para bem aí. Paulo está dando a direção agora para Tito. Basicamente a mesma direção que ele estava dando para Timóteo. Só que, se nós formos observar, a igreja de Creta tinha menos necessidade do que a igreja de Éfeso, onde Tito estava pastoreando. Porque lá na igreja de Éfeso, a direção de Paulo foi para a consagração de obreiros, de presbíteros, de pastores, de supervisores e de diáconos. E já aqui não, Paulo ele se contém apenas ao presbitério, Paulo não está falando aqui sobre supervisores, Paulo não está falando sobre diáconos, sobre obreiros. A necessidade da igreja de Éfeso parece que era apenas de pastores. E ele tinha que andar em cada cidade e organizar as coisas que faltavam ser organizadas. Por quê, irmão? Porque a igreja de Deus não pode ser uma igreja desorganizada, amém? A igreja de Deus precisa ser algo organizado, não pode ser aquela coisa bagunçada, ela tem que ser organizada. Por isso que Deus pôs a uns como apóstolos, né? Como pastores, como mestres, enfim, como evangelistas. Para quê? Para organizar a igreja, Então Paulo diz a Tito que ele precisa organizar as coisas que faltam organizar, que em cada cidade na região
ele deve estabelecer presbíteros, ou seja, pastores, dirigentes da igreja. Tito, eu já te mandei que você vá em cada cidade onde tem uma congregação e você precisa organizar aquela igreja. E as igrejas que não tiver ainda presbítero, como você já entendeu, presbítero, ancião e pastor é a mesma função. E como já te mandei, a igreja que não tiver presbítero, você precisa consagrar, né? Estabelecer presbítero naquela cidade, que a igreja precisa ter um dirigente. É isso que Paulo está dizendo, não pode ficar coisa solta, ela tem que ter um dirigente. Aí ele começa a dizer as qualificações também. Aquele que for irrepreensível, a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, você lembra, né? Marido de uma mulher, a mesma coisa. Que tenha filhos fiéis e que não possa ser acusado de dissolução e nem de desobediência. Um pouco mais forte do que Paulo falou para Timóteo, né? Aqueles exigem que os filhos sejam crentes. Lá não, bastava ele ser obediente ao pai. Aqui já exige que eles devem ser fiéis. Fiéis, ele já refere que os filhos dele já deveriam ser crente, né? Porque convém, verso 7, que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Agora ele coloca umas coisas que lá não tem. Não pode ser soberbo, seja um camarada orgulhoso, arrogante, soberbo, e nem pode ser iracundo, que é confuseiro também, iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, que também ele já colocou lá, nem cobiçoso de torpe ganância. Basicamente as coisas que ele falou para Timóteo. Agora chegou onde eu quero, no verso 9. Aliás, verso 8, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo quer dizer separado, e temperante, o camarada temperante, equilibrado, paciente, calmo, tranquilo, tranquilo. Às vezes eu ficava vendo um irmão da igreja, irritado com as coisas que estavam acontecendo. Irmão, tem calma. Ah, pastor, se eu fosse o senhor, eu já tinha feito isso. Eu digo, pois é, irmão, eu também era igual a você no passado, mas Deus me passou na peneira, passou na casca do alho, para poder eu aprender a ter calma para agir com determinadas coisas. Mas enfim, aonde eu queria chegar aqui no verso 9. Olha o que é que um presbítero, um pastor precisa ter também. Retendo firme a fiel palavra, olha aí, que é conforme a doutrina. Olha o que Paulo está dizendo, que o homem, para ser um pastor, um bispo, um supervisor, um dirigente da igreja local, ou um pastor, um bispo, que ele vai ensinar, ele vai doutrinar, ele tem que ser apto para ensinar, então ele tem que reter firme, não pode abrir mão, não pode estar escorregando, não pode estar abrindo brecha para agradar o irmão, que é o que dá mais oferta na igreja, não pode estar dando moleza para poder, não vou perder o irmão ali, o irmão é uma besta, vou perder se eu falar isso aqui, não. Diz que ele tem que ser firme na doutrina, na fiel palavra. Ou seja, o homem, para estar no altar da igreja como um pastor, um bispo, um supervisor, um presbítero, ele precisa reter a palavra fiel, não é qualquer palavra, é a doutrina fiel, a sã doutrina, precisa reter ela com firmeza, como Moisés, não pode ser igual a Arão. Você lembra? O povo levantava com Moisés dizia, de jeito nenhum, eu vou seguir o que Deus mandou. Não, blá, 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 não quero saber, o que Deus mandou é o que nós vamos fazer. E ali começou a surgir grupinhos ali para tentar derrubar Moisés. Aí um dia aqueles grupinhos que se levantaram, porque Moisés queria seguir a vontade de Deus, e a maioria, o povo estava lá com ele, mas tinha um grupo de pessoas ali, no erro, rebeldes, sem querer obedecer o que Moisés dizia, que era a direção de Deus, querendo seguir um outro rumo. Aí quando eles pensaram que Moisés estava morto, que Moisés passou 40 dias no monte, chegaram para Arão, porque Arão que ficou tomando conta do rebanho lá. Arão, Moisés já morreu, vamos resolver esse negócio aqui, não pode ficar aqui parado aqui no meio desse deserto não. Não, vamos esperar mais 10 dias aí para ver, aí vamos esperar 10 dias, passa mais 10 dias, os camaradas voltam a Arão, Moisés morreu mesmo, 10 dias, passou, você deu o prazo 10 dias, Moisés não chegou, vamos fazer um Deus para nós. Pô, então pronto, bora fazer. O que é que vocês têm aí? Ouro, pronto, traga tudo que você vê de ouro, brinco, pulseira, tudo, pendente, traga. Trouxeram, botaram no fogo, derreteram, fizeram um bezerro de ouro. Deus lá em cima disse para Moisés, Moisés, o teu povo já se desviou.
O povo que tu tirou do Egito já está desviado, já fizeram um ídolo, já estão lá prostrados dentro do ídolo. E Moisés desce lá, pega as tábuas da lei, quando vê, quebra as tábuas da lei, fica com raiva, morre um bocado de gente naquele dia. Deus ia até matar Arão também, Moisés pede misericórdia. Por quê? Porque Arão foi um líder que quis agradar o povo, e líder que quer agradar o povo, ele não é firme na fiel palavra. Amém? Oi? Não retém. Ele não retém a fiel palavra, porque ele quer agradar. Ele quer agradar. Então, ele diz que, irmão, isso é uma das qualificações fundamentais de um líder, de um pastor, de um dirigente da igreja, do bispo, do supervisor. Ele deve reter firme a fiel palavra. Já pensou? Você está na igreja aprendendo heresia, o pastor distorcendo a mensagem só para poder agradar o irmão. Não, eu vou pregar isso aqui para poder agradar o irmão Heitor. Eu vou pregar isso aqui para poder agradar o Evaldo. Vou pregar aquilo ali para poder agradar o Gilmar. Vou pregar aquilo ali para poder agradar o Jairo. Aí agora eu vou pregar para agradar todo mundo, e a doutrina vai ficar onde? Não, eu vou pregar a doutrina fiel e verdadeira. E quem for fiel e verdadeiro fica, quem não é, vai, sai. Então é dessa forma que Paulo está dizendo. Que o bispo, o homem de Deus, o presbítero, o dirigente da igreja, o pastor, ele precisa reter firme, não pode abrir mão. Não, pastor, vamos vender só o CDzinho. Não, pastor, é do Paulo Júnior. Pastor, o CD do Paulo Júnior. O senhor mesmo falou bem dele, falei, mas o CD dele eu não vendo. Não, pastor, mas é do Hernando Dias Lopes. Amo o Hernando Dias Lopes. Mas não vendo você, não, mas pastor, mas só uma vezinha, nem uma vezinha. Se ele quiser vir pregar aqui sem vender, e nós dar a oferta aí, se a igreja puder dar uma oferta para ele, amém. Mas para vender, nós não traz, acabou a história. Pode ser o profeta que for, não, tem que ser firme, entendeu, irmão? Firme na fiel palavra. Pastor, o povo está indo embora, nós temos que trazer a cantora falando de tal, do sapatinho de fogo, da sanfona abençoada, para poder juntar o povo. Nós temos que trazer, pastor, o povo está indo embora, nós temos que fazer uma campanha, meu irmão, nós temos que ser firme na fiel palavra. Se o povo está indo embora e a palavra é fiel, é porque não é ovelha, é bode, está pulando a seca e vai embora. Nós fosse se preocupar em segurar bode na igreja, meu irmão, nós vamos ser uma comunidade perdida. É melhor que vá embora os bodes e fique só as ovelhas, porque nós vamos trabalhar com o povo de Deus. E se nós formos fiéis na palavra, vai embora os bodes, vai, mas as ovelhas fiquem. Deus manda um povo fiel para se unir a nós também. Então tenho que reter firme. Eu não falo isso aqui, irmão, com arrogância nem com prepotência. Eu falo, irmão, zeloso pela palavra do Senhor. Que às vezes esse negócio de querer ser legal. Eu sou legal, eu não sou legal coisa nenhuma. Eu sou da verdade. Quem é da verdade vai ouvir a palavra, vai saber que é a palavra de Deus. Aí nós vamos fazer uma amizade profunda. Mas legal não, legal é coisa do mundo. Nós vamos nos amar uns aos outros, mas dentro da verdade, com a verdade, né? Retém firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Para quê? Para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O homem que retém a sã doutrina, ele tem poder para demonstrar com a sã doutrina. Ele chega para um crente que está em pecado, irmão, você está errado, você pecou, você está errado, você está aqui dentro da doutrina, está aqui dentro da palavra. Ele tem poder para demonstrar dentro da doutrina, com a sã doutrina. E o homem que ouve a exortação dele não tem nem para onde correr, porque sabe que está dentro da sã doutrina. E para convencer os contradizentes, os que estão contradizendo, ele tem poder até para isso, para convencer quem está contradizendo, por conta da fidelidade à fiel palavra. Agora, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, a maioria da liderança evangélica dessa nação é uma liderança que não tem firmeza na verdade do evangelho. Não tem firmeza na verdade do evangelho. Não tem. Ele prega para agradar. Ele não prega para salvar as almas, para conduzir, para doutrinar. Ele só prega para agradar. É ruim perder crente? É ruim. É ruim ver alguém ir embora, deixar de congregar? É ruim. Mas pior ainda é distorcer a palavra e ir para o inferno depois. Isso é pior. E quantas, irmão, quantas igrejas estão dessa forma? E ele diz, irmão,
Então, ele fala sobre isso. Só para a gente continuar lendo aqui, até mais na frente. Ele diz no verso 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, crentes judeus, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. E Paulo diz que o obreiro não pode ter torpe ganância, o pastor não pode ter torpe ganância. E tem homens transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. Não é isso que ele está dizendo? Tem famílias inteiras transtornadas por conta de alguém que está ensinando o que não convém. O que não convém. Então Paulo disse que esses que ensinam o que não convém estão transtornando casas inteiras. Casas inteiras. Irmão, eu fico vendo, irmão, quanta gente enganada. Eu olhei outro dia para uma igreja aí de Minas Gerais, igreja grande, de um pessoal famoso aí, de um grupo de música. Eu vi, meu Deus do céu, quanto desmantelo nessa igreja, quanta heresia. Os cabas dançando pagode. Mas os irmãos obreiros viram no mês passado, na reunião de obreiros, dançando pagode, dançando as músicas velhas imoral, negócio de um bonde do Senhor. Onde é que o Senhor tem bonde, irmão? Me diga uma coisa, irmão. O bonde do Senhor é o bonde. Onde é que Jesus tem bonde, meu irmão? Quem tem bonde é o chiclete com banana. Quem tem bonde essas coisas de carnaval, irmão, de ir dessas folias. Quem o Senhor tem bonde de coisa nenhuma, meu irmão? Só se for o Senhor dele, que é o diabo, é o Satanás. Aí tem um bonde. Meu Jesus Santo não tem bonde, não. Tigrão, né? Misericórdia, irmão. Irmão, esse negócio de bonde é coisa imoral. Vá ver. Vá ver o que é bonde nesse negócio de funk aí, pra você ver um bocado de mulher nua aí se rebolando. O bonde é aquilo ali. Aí o cara vem me dizer que Jesus tem um bonde. E você vem me dizer que um cara não está endemoniado, um cara desse? Pastor está blasfemando de quem? Está endemoniado. Aí você vê lá um negócio desse aí, meu irmão, e o povo lá, rapaz, não me... Aí depois eles estão no altar pregando uma palavra bonitinha, certinho, os caras pregam muito. Pensa, irmão, os homens têm uma eloquência tremenda, uma retórica extraordinária, os homens pregam bonito demais. Mas prega bonito demais, mas não é dentro da doutrina. Distorcendo a coisa. E tem hora que eles pregam até bonitinho, de amor e tudo, faz o povo chorar, mas não passa de uma igreja herege. E o povo está lá e eu vendo, meu Deus, quanta gente enganada aí. Esse povo pensa que não vai para o inferno seguindo isso? É claro que vai. Não, pastor, quem paga o preço é eles. Jesus disse, um cego e outro cego, quem é que cai no buraco? Os dois. Um cego e outro cego, quem cai no buraco é os dois. Ele já tinha dito isso lá no profeta Isaías, o quê? O guia desse povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. É isso. Então, amado, ele vai dizendo que eles ensinam isso por ganância, torpe ganância, para ganhar dinheiro, ganhar status, fama. Um deles, seu próprio profeta disse, cretenses, que esse aqui estava lá em Creta, né? Tito já estava lá em Creta. Cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Por quê, irmão? No século V, se eu não me engano, claro que isso aqui foi escrito bem antes, lógico, né? Mas lá pelo século V, os cretenses tinham a fama de mentirosos mesmo, porque eles diziam que o túmulo de Zeus, né, um deus lá da mitologia, estava lá. E isso já era uma mentira muito grande, e eles faziam disso um folclore, talvez para atrair pessoas lá para Creta. Então era um povo realmente, um próprio profeta deles disse que eles eram mentirosos mesmo. E esse testemunho é verdadeiro. Paulo diz aqui, no verso 13: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. É isso? Irmão, eu pulei o verso 11? Não, pulei não. Mas o Paulo disse o que aqui? Convém tapar a boca desses homens. E ele diz no verso 14: não dando ouvido à fábula judaica, nem ao mandamento de homens que se desviam da verdade. Amém. Então esse tipo de liderança, Paulo diz no verso 16, que eles dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Então, amados, para a gente concluir a mensagem,
que nós estamos vendo. Quem tem um chamado para ser um obreiro, um pastor, um bispo, um supervisor, Paulo disse que isso é um sentimento, irmão, louvável. Não é uma coisa para você ficar com vergonha, não, pelo contrário, isso é maravilhoso, isso é bom, Paulo disse. Não é uma coisa que era criticada, é uma coisa que era elogiada. Agora, Paulo mostrou que essas pessoas que desejam esse chamado precisam ter qualificações. E nós vimos aqui quais essas qualificações que esses homens precisam ter, certo? Então, isso, irmão, essa doutrina civil para que hoje? Essa doutrina civil para a igreja aprender. Eu talvez preguei até uma palavra aqui contra mim mesmo. Por quê? Porque eu preguei uma palavra para vocês olhar para mim e ver se eu estou dentro disso aí. Porque se eu não estou dentro disso aí, eu não estou apto para exercer o pastorado, o ministério de supervisão, como Deus tem me dado, de pastor e de supervisor. Então, se eu não tenho isso aí, eu não estou apto. Algum pastor que não tem isso, ele não está apto para estar no púlpito. Então, a igreja falta compreender essas coisas para poder observar e ver, certo? Aonde está congregando. Porque nós precisamos saber, conhecer e ver, e observar, porque ver o exemplo, o testemunho do nosso pastor, da nossa liderança, porque eles são pessoas que nós imitamos, certo? São pessoas que nós imitamos, são pessoas que nós temos como exemplo, inevitavelmente. Pode ter certeza, irmão, Deus o livre, se eu fizesse uma coisa errada aqui, muitos iam fazer também, o pastor fez, ia fazer também. Ia fazer, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, o exemplo é muito importante, as qualificações é muito importante, elas são dadas por Deus, não é mérito do homem. Então, querido, a igreja que tem o líder, o dirigente que tem essas qualificações, ele realmente está apto por Deus para assumir o cargo. E a igreja realmente deve confiar nele e deve confiar e seguir realmente o que ele está ensinando. Mas se o líder não tem essas qualificações, então ele não é digno da confiança e as pessoas não são dignas, não devem seguir o que esses líderes estão ensinando. E isso abre os olhos de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Você que está ouvindo aí na rádio, você que está ouvindo aí no canal do YouTube, ou está ouvindo num CD na sua casa, isso é para você observar, né? A igreja que você congrega, o lugar que você faz parte, a qualificação do obreiro que está ali na frente, né? Se realmente ele está apto para estar ali, e se realmente é uma pessoa de confiança para você poder de fato imitar e ouvir a doutrina que ele está ensinando e poder seguir. Se não é, meu irmão, então você, enquanto o barco não afunda, pula fora. Enquanto a casa não pega fogo, sai debaixo dela, não você vai se afogar ou você vai se queimar, tá bom? Então, querido, nós vamos concluir essa parte hoje, tá? Já ficou entendido aí, amém? Então nós vemos a qualificação do pastor, né? O bispado, né? Que é o supervisor, ou então o presbítero, que é o pastor, o ancião, o dirigente da igreja local, ou o supervisor da igreja, da congregação. O presbítero também. Nós vimos as qualificações deles. Por isso, irmão, nós precisamos ter muito cuidado ao consagrar as pessoas. Eu não posso me precipitar em consagrar obreiros. Eu preciso entrevistar, conversar com o obreiro antes de consagrá-lo. Precisa ter um particular, uma conversa séria. E preciso que o obreiro tenha um determinado tempo no ministério, mesmo que ele já seja crente há 1000 anos, mas eu preciso que ele tenha um determinado tempo no ministério, para poder ingressar como alguém que vai ser um pastor. Eu falei para um pastor que veio congregar conosco, eu disse: pastor, muito bom o senhor estar congregando com a gente, mas eu não vou receber o senhor em cima do altar, porque eu não lhe conheço. E a gente zela muito aqui por esse perdão, irmão, a palavra correta não é o altar. Isso aqui não é um altar. Altar era no antigo Israel. Isso aqui é apenas uma plataforma, se bem que nós não temos plataforma ainda, né? Mas esquece esse negócio de templo, de altar. Isso aí não existe mais, né? Isso aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus é eu e é vocês. Aqui não é um altar, aqui é uma plataforma onde a gente fica em cima. Altar faz parte da antiga aliança, do antigo templo. É outra história, é outra coisa. Embora às vezes a gente acaba chamando, né, equivocadamente. Mas eu disse: o pastor, não vou receber o senhor aqui como pastor, porque assim de chegada, porque eu preciso de ver a sua conduta, seu comportamento, preciso ver a sua vida, o que o senhor crê, o que o senhor prega, enfim, eu tenho que conhecer o senhor. Não posso receber já, opa, irmão, não é assim, não funciona dessa maneira. Se for desse jeito, daqui a pouco a coisa vira bagunça, né? Então a gente tem que ir com calma, com cautela,
E os irmãos que são da verdade, estão vindo por causa da verdade, que amam essa verdade, vão ter a sabedoria para entender que eu tenho que ter essa cautela, né? E isso para vocês ver ainda mais a seriedade do ministério, e você vai ter a cautela também, o tempo para esperar, né? Claro, esperar trabalhando, mostrando trabalho, não é esperar de braço cruzado, trabalhando, mostrando trabalho, esperar o tempo em que você será apresentado como um obreiro, um pastor, enfim, de acordo com o seu chamado, em nome de Jesus. Tá?